Antes de começar o episódio de hoje do Em Busca aos 2200 de rating, eu queria mostrar como que foi a minha progressão desde quando eu comecei a jogar xadrez aqui no chess.com até os dias atuais, né? Então, quando eu comecei a jogar, há bastante tempo atrás, eu vou colocar aqui a estatística de todos os tempos, eu tinha por volta de 900 de rating. Logo no inicinho eu caí para mais ou menos uns 800, e daí que começou a progredir de fato o meu rating, né? Isso aqui a gente tá falando de 2022, então faz mais de 3 anos um pouco. E para eu subir de 700, 800 até 1000 de rating, levou menos de um ano, levou um mês praticamente. Então essa evolução inicial, ela é muito rápida. Você começa com um rating X, e para você estar com um rating 2x, você chega muito rápido, né? Bom, depois disso, leva um tempo em cada rating para você meio que se adaptar aos novos jogadores que você está jogando, o novo tipo de tática que eles tentam fazer contra você. Então é muito comum durante a evolução ter uns períodos grandes onde você fica meio paralisado, né? Você fica no mesmo rating, parecendo que não tá progredindo, mas no fundo você tá melhorando aos poucos seus fundamentos, até essa diferença ser expressiva para você conseguir voltar a subir de rating. Então, quando eu tinha por volta de 1100, eu fiquei aqui mais de um mês sem subir para 1200 praticamente, jogando várias partidas com certeza, né? Eu não vou buscar aqui exatamente quantas, mas eu tava jogando bastante nessa época. E aí, depois de um mês e pouco, eu finalmente cheguei nos 1200. E quando eu cheguei nos 1200, eu lembro que eu pensei, nossa, foi difícil pra caramba chegar aqui, deve ser difícil, mais difícil ainda chegar nos 1300, vai levar muito tempo, vai custar demais. E para chegar nos 1300 foi um pulo, foi muito rápido. Praticamente em uma semana eu cheguei em 1300 de rating. Para mostrar como que todo o processo anterior, de quando eu tinha 1100, foi importante para eu subir 200 pontos direto. E aí depois eu mantive, 1300 foi outra barriga que eu tive aqui, fiquei um tempinho nesse rating até subir para 1400. Bom, e aí mais ou menos foi progredindo ok, teve picos e quedas aqui, né, como sempre acontece. E aqui foi nos 1500 até chegar mais ou menos nos 1700, foi um processo contínuo, onde eu ia sempre subindo um pouquinho. E aí, a partir mais ou menos de quando eu tinha 1900 de rating, que o progresso começou a ficar bem mais lento de fato, né? Aqui a gente já tá falando de outubro de 2023, e aqui já é um rating onde fica mais difícil de fato você conseguir evoluir visualmente, você conseguir sentir no rating que você tá melhorando, né? Você pode até achar que você conheceu mais uma coisa ou mais outra, só que o problema dessa faixa de rating, pelo menos o que eu achei pra mim, é que você aprende uma coisa e desaprende outra. E aí depois você fica com dificuldade de manter tudo que você tem. Então eu fiquei um tempo aqui por volta de 1900, 1800 e tantos, até eu conseguir ter mais um pulo aqui por volta de 1900 e tantos, e voltei a progredir lentamente até chegar nos 2000. Eu cheguei nos 2000 em setembro de 2024, então tem mais ou menos 10 meses que eu cheguei nos 2000 de rating. E muito, tipo assim, apoiado pelo resto do pessoal que jogava também, né? Eu tava acostumado a jogar com o pessoal da faculdade, e eu vi que eles conseguiram chegar em 2000, que era possível. Isso me deu confiança também, falando, não, pera aí que eu vou chegar, deixa eu focar um pouco e tentar chegar nisso daí. E aí de 2000 pra cá eu fui evoluindo lentamente também, até no início do ano agora eu consegui chegar no início não, né, a gente já passou da metade do ano, mas agora eu finalmente cheguei nos 2100, 10 meses depois. Então a tendência é que os 2200 demorem mais do que isso, né, eu devo. Talvez eu chegue em um ano, talvez eu chegue em mais tempo. A ideia era que eu chegasse até os 2.200 até o final do ano, mas eu acho que vai ser difícil conseguir isso. Mas fica aí pra todo mundo ver que, tipo assim, não tem progresso rápido no xadrez. Eu comecei a jogar em 2021, 2022, então já tem 4 anos, e agora eu tô chegando num nível que é razoavelmente bom, né? Ainda longe de ser um jogador realmente forte, mas consegui buscar um nível bem ok. Mas levou bastante tempo, né? Mas assim, dá pra pegar duas coisas disso daqui, uma positiva e uma negativa. A negativa é que não tem progresso sem trabalho, né? E sem esforço. Mas a positiva é que se você se esforçar e trabalhar bastante, qualquer nível é alcançável. Você consegue chegar muito longe, mais longe do que você pensou inicialmente. Quando eu tinha 800 de rating, eu não tinha a menor ideia que um dia eu ia chegar em 2100. E tudo isso só foi possível também porque eu gosto muito do jogo. Eu não fiz isso por pressão, porque eu queria, porque eu gosto de ver o número, mas porque eu gosto de aprender, de ver que eu tô melhorando no jogo em si, né? Isso é muito importante para qualquer um. E assim, na parte palpável do aprendizado, tipo, o que que eu tirei, o que que me qual que é a diferença, né, entre um jogador de 1900 para um jogador de 2000, de um jogador de 2000 para um jogador de 2100? Eu acho que, né, eu já perdi um pouco daquela sensação que eu tinha de ganhar muito conhecimento de uma vez, né? Você sai dos 1000 para os 1200, claramente você pegou alguma coisa básica, né, do que você ainda não sabia do jogo. Você aprendeu os padrões de mate, você aprendeu uma abertura que te deixa mais ou menos razoável. E de um ponto para cá já não tem muito disso de eu aprender uma coisa nova.
nova. Basicamente o que tem ali no xadrez eu já sei, mas você vai aperfeiçoando coisas que você deixava desleixado antes, que pode não fazer diferença em todas as partidas, mas uma hora faz diferença em alguma partida, e isso vai ser o seu diferencial. Então a partir de acho que dos 1900 de rating, eu comecei a focar mais em pegar uns livros, e eu tenho aqui um livro muito importante pra mim, que é o dos 100 finais que você deve saber, muito bom e que me deu uma noção muito boa de finais. Tanto que eu repasso muita coisa que eu peguei nesse livro nos treinos que tem na equipe. E comecei a ler outros livros também de partidas, de posições para eu treinar meu cálculo. E a minha convicção que eu tenho é que o que falta para eu conseguir subir mais ainda, chegar nos 2.200 de rating, é ter a visão do tabuleiro na minha cabeça. Eu poder visualizar as peças, entender o que tá acontecendo no jogo, de olho fechado e pensar nos lances, estudar. Porque isso vai facilitar com que eu consiga pensar no xadrez, mesmo quando eu não tô jogando, analisar as partidas melhor depois do que eu joguei. E isso vai me deixar mais conectado, porque o meu xadrez presencial e o meu xadrez online são muito diferentes. E isso se deve ao costume, né? Eu comecei a jogar xadrez online e eu jogo xadrez online, muito mais que eu jogo presencial, mas o meu foco é melhorar no xadrez presencial. E o meu nível no presencial é muito mais baixo, porque eu não tô tão acostumado quanto. Agora, se eu consigo manter uma visão do tabuleiro na minha cabeça, não vai ter diferença entre eu jogar online e presencial. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Então eu tô estudando um novo livro agora, que não tá aqui, mas que chama Test Your Chess Skills, teste sua habilidade no xadrez, que traz posições de xadrez onde você tem que olhar para elas e tentar analisar, ver qual lado tá melhor, qual lance fazer. Então eu acho que esse treino de cálculo e o treino de visão de tabuleiro é o que vai fazer a diferença. Então é isso que eu tô buscando melhorar a partir de agora. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Pode ser um trabalho muito mais difícil do que eu tô esperando, né? E bom, desde o início até agora eu joguei 4.082 partidas. Eu jogava muito mais partidas antes, agora eu jogo um pouco menos, por semana, por mês. Se for ver aqui, nos últimos 7 dias eu joguei 2 partidas de rápidas, que são os vídeos que eu já gravei. E nos últimos 30 dias eu joguei 28 partidas. Então, mais ou menos uma partida por dia, né? E agora eu quero melhorar um pouco isso. Eu quero jogar, bom, pelo menos uma partida por dia e tentar jogar talvez 2 ou um pouquinho mais pra ter sempre contato com o xadrez, né? Mesmo que eu perca rating, faz parte também. E aqui eu cheguei no ponto onde eu sou 99,8% dos jogadores, ou seja, eu tô acima de 99,8% dos jogadores de xadrez. No global, o número 30 mil, eu olhei lá no ranking do Brasil, mais ou menos 900, o que não é nada demais. Tô junto com uma galera lá também de 2.100, mas já é uma estatística muito legal, né? Que mostra que eu já cheguei e superei muita coisa, né? E se tudo der certo, eu supero mais ainda e compartilho com todo mundo, né? O que eu estiver aprendendo no caminho. E é isso, né? O rating médio do adversário 2.000 e pouco, isso nos últimos 30 dias. Todos os tempos vai dar bem mais abaixo, né? 1.500. Ou seja, já joguei contra muita gente de 1.500, 1.600, 1.700 no caminho até chegar aqui, né? E peguei pessoas de todos os níveis, né? Não pulei de rating em hora nenhuma. Eu sempre joguei contra cada pessoa de cada nível, isso também é importante, para você pegar cada tipo de tentativa que os oponentes jogam contra você. Nos níveis mais baixos eles vão tentar ir muito mais para golpes fáceis, ameaça de mate e tudo mais, que você tem que estar preparado para conseguir combater, senão você vai realmente perder para esse tipo de cara. E aí depois você se acostuma a jogar contra um pessoal que tem um tipo de jogo mais refinado, com estratégias mais avançadas, ou tentativas de ataque mais avançados, que é outra coisa que eu tenho que melhorar, o meu jogo de ataque contra a defesa. Enfim, então, bom, aqui para mostrar um pouco do meu progresso, mas agora bora pra partida, bora pro vídeo de verdade. Dito isso, vamos pro xadrezinho duvidoso, que é o motivo de todos estarmos aqui, né? E dobrei brancas, no último episódio joguei de brancas também. E hoje, mais uma vez, a gente vai de inglesa. Depois, no futuro, eu posso fazer um vídeo mostrando por que eu gosto de jogar inglesa, porque eu acho uma abertura boa. Mas, vambora, né? Então, ele jogou C6, eu vou jogar cavalo C3. Aqui eu posso jogar bem no esqueminha mesmo. Eu tomo em D5, jogo D4. E aqui eu tenho alguns lances bem fáceis, né, pra fazer. Ele também tem. Ok. Vou jogar cavalo F3. O mais comum aqui é jogar em cavalo C6, porque evita um desconforto que ele pode ter com cavalo E5. Mas ele pode jogar outras coisas também. Aqui o nosso adversário é do Irã. Não tem nada muito especial que ele possa fazer aqui, né? Esse lance eu não faria no caso dele, se eu estivesse no lugar dele, porque
deixa o desenvolvimento do bispo um pouco comprometido, né? Mas é jogável também. Um G3 mesmo. Com a ideia de bispo G2. Tá bom. Bispo G2. Quem diz A tem que dizer B, né? E agora eu tenho a opção de jogar bispo G5 antes que ele jogue H6. Me impedindo de me livrar desse bispo aqui de C1 que pode ser um pouco chato, né? Vamos ver se eu compro essa ideia. Porque eu tenho quase certeza que ele vai jogar H6 se eu deixar. E eu não quero deixar. Cavalo E5 vai continuar sendo uma opção, né? Porque eu não gosto dessa posição aqui pra ele. Mas vamos só rocar mesmo. Na pior das hipóteses, o bispo pode vir aqui pra C3 depois. H6 é um lance fácil pra ele fazer. Tá, parece que isso aqui incomodava ele mais do que o outro lance, mas eu não acho que esse tempo aqui é um tempo que ele possa se dar o luxo de gastar com essa facilidade. Hum, tá bom. Aqui eu facilito um pouco a vida dele, né? Porque ele desenvolve a dama, pelo menos. Acho que eu vou jogar dama C2 ou dama B3. Dama C2 é um lance típico, eu acho que eu vou jogar. Também controla um pouco o cavalo E4. E essa expansão aqui eu não vejo problema pra mim, eu posso jogar só A3 e ficar segurando. Ainda tem peças pra desenvolver, né? Se ele for muito descuidado, começam a surgir umas ideias de ataque aqui, né? Cavalo G5, bispo G5 e para depois cavalo G5. Esperar ele fazer o lance aqui. Parece que ele desconectou, mas acho que ele vai reaparecer. Quando cai minha internet, eu saio correndo para tentar abrir o chess.com para ver se dá tempo de eu fazer um lance ainda. E na maioria das vezes eu nunca consigo chegar a tempo. Aqui ele conseguiu. Jogou correndo aqui cavalo D7. Que é um lance ok. Controlo meu cavalo E5, né? Tem que ver o que que ele quer aqui, né? Se ele quer jogar com E5 logo mais. Bispo G5 perdeu um pouco a força. Eu acho que eu vou jogar bispo D2 mesmo. Talvez bispo D2, E3, cavalo E2 e bispo C3 pra fazer sentido, né? Vou fazer isso. Aí tá o planinho dele, mas não vejo nada demais nisso, não. Acho que ele quer jogar bispo G7, B7 mesmo. H3. Acho que eu posso jogar isso sem problemas. Antes que eu fique apertado aqui. Se ele deixar, eu tenho duplo, né? Como ele deslocou as peças dele todas pro flanco aqui de... Flanco de dama, eu talvez consiga bolar um ataque aqui em cima dele. Vamos de cavalo ali. Tocando com 3 peças nesse peão e F5 é o lance crítico aqui. Mas perde um peão, né? Ele pode fazer um intermediário também. Uma posição complicada, bem complicada. Se isso, eu tenho sacrifício de cavalo ali. Tá, acho que ele quis só simplificar aqui, né? E agora eu acho que cavalo toma é natural. Também posso jogar bispo E3 mantendo e ameaçando avançar, né? Parece mais inteligente. Acho que eu vou só tomar mesmo. Se torre ali, eu venho com a dama mesmo. Vamos lá. Aqui tá com uma tendência de trocar tudo. Se torre
torre C8 eu também posso jogar bispo C3. Se der uma toma eu vou jogar bispo C3, claramente. Então aqui eu tomo de bispo. A gente vai trocar tudo. Porque ele não quer deixar cair ali, né? E eu não tô melhor não, mas... eu tô brigando pra igualar, na verdade. Pelo menos eu tenho a torre na coluna, esse tipo de vantagem. Ele pode querer me fazer... tá. Imaginei que ele ia só trocar mesmo. E provavelmente esse. E aqui vamos ver como que eu consigo tentar algum tipo de superioridade, né? Bispo E3. Não ameaça nada de verdade, né? Bom, mas é um lance, né? É um lance estável. Eu quero jogar D5 talvez, né? Pra trocar aqui os peões e... entrar com a dama, tentar entrar com as peças, né? A internet dele caiu de novo, coitado. Esse cara tá tendo problema. E mesmo assim eu tô pior no tempo que ele. Vamos ver se ele volta de novo. Agora eu já tô começando a torcer pra que não volte, né? Mas vamos ver. Não fez lance aqui. O cara tinha 2.257 de rating. Que bom que eu não consigo ver o rating dos caras antes, não ia estar tremendo jogando contra esse cara. Mas... bom, não fez lance e perdeu, né? Acontece. Parece que a internet do Irã é tão ruim quanto a internet do Brasil, né? E aqui eu acho que a posição tá mais ou menos igual. Ganha quem jogar melhor aqui mesmo, achar o melhor plano, né? Bom, vou fazer uma análise aqui bem rápida, né? Porque não teve muito o que ver nessa partida aqui e porque também já teve uma introdução muito grande. Mas, bom, a gente praticamente terminou na abertura. Uma inglesa de novo, bem simétrica, umas posições onde você tem que construir vantagem aos poucos, né? E mais ou menos aqui eu já estava sentindo um pouquinho de aperto depois desse dama B6, porque ele tem alguns planos aqui, né, que envolvem jogar B4 em algum momento. E depois eu melhorar um pouco minhas peças, eu senti que eu tinha necessidade de romper aqui no centro, e aí o computador já prefere um pouco ele. Mas depois que ele toma de cavalo, toma de cavalo, ele toma de peão, eu jogo cavalo G5. Aqui ele já prefere outros lances, ele não gosta de... tá, cavalo F6, normal. Mas depois que eu capturo, ele não gosta dessa captura aqui de cavalo. Ele prefere jogar bispo E7. Que é um lance bem refinado, né? Que prepara para a captura dele ali em F6. E quando ele retoma, ele tá tocando esse peão com duas peças já. E eu não consigo avançar, né? Mas é difícil de ver. E aqui a vantagem dele é muito simbólica também. Ele só tomou, eu tomei de bispo. Ele tomou de bispo, eu tomei de dama. Uma posição bem equilibrada. Trouxe a torre, joguei bispo E3. E aqui, igual eu falei, né? Tá bem igualado. E aqui é questão de continuar jogando e ver quem consegue jogar melhor essa posição e construir vantagem aos poucos, né? E aqui, por algum motivo, ele já nem fez lance mais. Parece que a internet dele caiu, alguma coisa do tipo. Eu olhei a conta dele e não parece tão suspeito, não. Tem bastante jogos, então acho que tá tudo certo aqui. Ele só caiu a internet mesmo. Nem toda partida vai ser fácil assim, mas a gente segue em frente em busca aos 2.200. Nesse episódio aqui a gente teve uma ajudinha boa do cara. Vamos ver o que acontece no episódio que vem. Falou, tchau, tchau.